Quem me dera ao menos uma vez, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que me deras ao menos uma vez. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, e não pensar em alguma legião. É entender quem foi Paulo no primeiro verso e no segundo quem foi Camões em versos poéticos do século XVI, que nos visitaram no estilo de trovadorismo do rock nacional na década de 80. Talvez haja esperança e possamos alguma coisa entender. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus e ao mesmo tempo é três. Se a conta é tão simples que ao descortinar ante seus olhos tu possas ler e descobrir que na unidade há pluralidade em Deus que se identifica, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando vejo os atributos divinos presentes nos três, seja no Pai, seja no Filho ou no Espírito Santo, toda onisciência, toda onipresença e toda onipotência, virtudes que não são humanas, sendo os três em uma perfeita unidade, nesta pluralidade continua sendo um, porque uma é a pessoa do Pai, a outra é a pessoa do Filho, e a outra que não é uma energia e nem uma força ativa, e se também pessoa, porque é capaz de alegrar-se, entristecer-se e também de decidir como eu e você, sendo nesta conta três, tri, em completa unidade, triunidade ou trindade. Porque na conta de Deus, um mais um sempre vai ser um só Deus. Porque na matemática de Deus não é a matemática sua e nem obedece ao que você constrói como lógica infalível. Entenda que credo não é uma expressão de nojo, e sim pode ser uma das declarações mais lindas da compreensão humana sobre a Trindade, diria Atanásio. Talvez porque você possa entender sobre este tema muito melhor, como diz Anselmo, e não apenas como Tomás de Aquino. E esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixar um Deus tão triste. Porque se é Deus, ele não morre, acusaria alguns, se não deixaria de ser Deus. Quem assim pensa ver um Deus grego do panteão romano, dos larários populares, de uma legião que se tornou urbana, porque o Theo, em que creio, não veio da Via Ápia, mas que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, nossas mãos o apalparam. Ouvimos a sua mensagem que ecoa pelos séculos dos séculos, da manjedoura, das favelas, dos guetos e prisões e até nos palácios e mansões. O Theo que anuncio é este, que se tornou carne, escândalo para os gnósticos, para os judeus, gentios, ou virou gente como preferir, assustando até mesmo os religiosos. Qual Deus se ouviu falar que tenha deixado tudo para estar entre nós? Mas para se fazer igual na mesma condição, e nos mostrou que é possível ter vida e vida em Deus, como homens, por isso é capaz não somente de viver como eles, mas também de morrer como eles. Ele é Deus. Por isso, é só maldade então, deixar Deus tão triste. Maldade que extravasa, que ultrapassa, e há tempos são jovens que adoecem, e até os anjos perderam a medida da maldade. Mas não suportamos a sua mensagem, por isso até na dor conosco ele nos identificou, na dor da morte, de um Deus que morre como homem, mas permanece como Deus, da hipostástica ao milagre, do destruir os portões do Hades ao vencer o que os homens mais temem, Thanatos, a morte. Ele é Deus. Quem me dera entender não é porque não consigo explicar, não anula a possibilidade de existir diante da razão. Diriam, mas sou metal, raio, relâmpago e trovão, por Deus nunca me vi tão só, é a própria fera o que destrói, esses são dias desleais. Das cavernas medievais, do vil metal, das eras feudalistas permanecem, no mesmo sincretismo do panteão, até os dias atuais, porque a maldade é a mesma, versos atemporais.
Mas não é a fé que destrói, é a ganância dos que usam a fé pelo vil metal, diria Tiago, a insaciável cobiça para esbanjar em seus próprios deleites e prazeres. Esses são mesmo os dias desleais. Sendo assim, como todos que ouviram os meus primeiros 2 versos e atribuíram a alguma legião, seja ela a legião urbana ou a legião espiritual, o que os une é o conceito, já construído antes de ouvir, antes de entender, antes de escutar, o que os tornou em conceito pré. Por isto, tudo o que ouvem parece ser errado, e as pedras já nas mãos preparadas aos que atrevem em desejar mostrar o que há fora da caverna de Platão. Só maldade então deixar um Deus tão triste. Sendo assim, não posso celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e a sua corja de assassinos, covardes, estrupadores e ladrões, e nem a estupidez de quem cantou esta canção. Eu sei que o que vem é a perfeição, a parousia, e que o tempo de hoje, como nomeia o autor do livro aos Hebreus para você, é: venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Tetelestai, Maranata. Pesquisa, curte e compartilhe. Guilherme Alves.